de vocês, contar um pouco do trabalho que a gente está fazendo. Então, tanto Pedro quanto Michel possuem um nome muito forte, já ajudando empresas e investidores a acessar mercados no exterior, seja assessorando com a questão jurídica, legal, tributária, mas também, antes mesmo da gente começar a fazer trabalho juntos, a gente recebeu muitas recomendações positivas. Acho que eu lembro que a primeira ponte que foi feita entre a gente foi do próprio Mike. O Mike falou: William, fala com essa turma aqui, convida o Pedro e o Michel para o Angel Academy, eles sabem o que eles estão fazendo, eles não poderiam ficar fora. E de lá para cá, acho que todas as interações foram muito boas, a gente está muito feliz com o material que a gente colocou de pé. A gente conseguiu ir lá em Miami gravar o Michel, encher o saco, mas está ficando tudo muito legal. E agora no deal que a gente está tocando, né, nas coisas que a gente está fazendo, acho que tem sido uma interação muito legal. Então estamos muito felizes em continuar fazendo coisas juntos. Hoje vocês estão com palco, né, então sintam-se em casa, a gente vai ter aqui uma parte dos investidores anjos do grupo. Esse call vai ser gravado e a gente discute depois se você autoriza ou não a gente compartilhar. Geralmente as pessoas ficam mais confortáveis ou não gravando, mas a gente discute na sequência. Porque eu tenho um filtro de quem são as pessoas que acessam, se a pessoa pode acessar on demand e por aí vai, tá? Então, com isso, com essas apresentações feitas, eu deixo aqui um pouco da palavra com vocês. Eu não sei como que você quer fazer só para a gente alinhar, Michel. Você quer que eu compartilhe a tela ou você toca daí a apresentação? Posso tocar daqui, a gente... deixa eu só... Já estou com acesso aqui, né? Aparece para você a opção? Aparece. Fechado. Acho que já beleza. estou compartilhando. Estão vendo aqui, aí, né? já. Ela só... ela não está full screen. Ela está no PDF. Maximizar, acho que... Deixa eu ver se eu coloco o PPT aqui, só um segundo. William, boa tarde, né? Gustavo está aí também. Eu gosto, antes de começar, até perguntar para o pessoal se eles estão ouvindo a gente bem, porque como não tem retorno, a gente não sabe. O pessoal está ouvindo bem? O Thomas Neve, ele está com a mão levantada, não sei se foi sem querer, Thomas. Qualquer coisa dá um toque pra gente. Perfeito. Loud and clear. Falando loud and clear. Tá funcionando. Joia. Então, pessoal, se possível, concentrem as perguntas lá na caixinha de Q&A e pode falar outras coisas aí no chat, né? O som tá ruim, o som tá bom, vai mais devagar, vai mais rápido, volta no slide, enfim, tá? E enquanto o Michel puxa ali nós estamos tendo um problema de TI, porque a especialidade do Michel é contábil e tributário. Vocês não vieram aqui ver o Michel operar as máquinas, vocês vieram ouvi-lo falar de contábil e tributário. Então, já ele chega lá. Ele vai falar muito bem de contábil e tributário. Enquanto isso, ele apanha. Ainda bem que tributação offshore ele entende, né? Exatamente. Ele vai chegar lá. Agora sim. Está na tela aqui. Michel, se você me permite, começar aqui. Estão vendo aí, né? Está na tela? Sim. Volta só um pouquinho aí no primeiro slide. Primeiro, agradecer bastante aí ao William e ao Gustavo pela apresentação, né, e pelo convite. A gente tem o prazer de estar trabalhando aí com o GV Angels há um bom tempo, inicialmente por conhecimento e indicação do Mike, que é um grande parceiro de negócio e amigo. A gente já fez alguns deals aí juntos e agora assessorando o GV Angels mais e mais. Eu e o Michel tivemos o prazer de ser convidado e de fazer a aula para o Masterclass, então vai ficar muito bacana. Já tá, William? Já liberou para o pessoal ou ainda não? Já estamos com as aulas já de Pedro liberado e Michel subindo, e já estamos com outras aulas também do Legal, no caso brasileiro. Estamos caminhando para os finalmente desse projeto, né?
Muito bom. Desde o ano passado que a gente está falando de Angel Academy. E a todos aí eu recomendo fortemente. Inclusive, William, lembra do meu desconto que eu quero assistir as outras aulas, tá? Eu não quero só dar aula, não. Eu quero assistir as Exatamente. outras aulas lá, por favor. Gustavo, no final aqui a gente já tem que liberar o acesso, exatamente. A cobrança foi pública, agora você está com. Agora não dá para correr mais. Não dá para correr mais. Pessoal, Agora então, sai. muitíssimo obrigado, William e Gustavo, pelo convite. Obrigado aí pelo tempo de todos. Hoje o objetivo é a gente falar um pouco de estruturas de investimento offshore. Michel, pode passar um pouquinho aí, só para eu dar um apanhado geral de quem é a Drummond e etc. A Drummond é uma consultoria focada em transações internacionais, tá? Especialmente Brasil e Estados Unidos, e aí as offshores. As operações offshores, elas vêm no contexto de operações com outros países, né? É extremamente raro você ter uma operação que seja offshore apenas. Ela é sempre triangulada com um outro país, e no caso a gente atua sempre com Brasil e Estados Unidos. Nós contamos hoje aí com cerca de 170 colaboradores, mais de uma década de atuação em vários escritórios, né? Todos esses escritórios aí que estão listados são pessoas, né, on the ground, e a gente traz para a mesa, eu costumo dizer que são duas expertises em duas jurisdições. Então, na verdade, são quatro. Quando eu falo dessa forma, são quatro olhares. O olhar jurídico no Brasil e nos Estados Unidos, o olhar contábil e tributário no Brasil e nos Estados Unidos. E aí as operações offshores entram nesse contexto, tá? E no mundo de venture capital, a gente sabe que isso tem se tornado cada vez mais forte, mais preponderante. Eu diria que hoje, né, aí o William e o Gustavo podem me corrigir se eu estiver errado, porque vocês têm uma visibilidade aí na ponta maior. Mas hoje é extremamente raro que não haja a estruturação fora do país. É lógico que nos tickets menores, ali no angel investment, ainda se faz bastante no Brasil apenas, mas não porque a estrutura seja melhor, é só uma questão de custo, né? Em algumas hipóteses, a estruturação fora pode ser ainda proibitiva para o nível do angel investment, mas já começando ele seed, series a gente já faz o chamado flip, que é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui. E por que discutir isso então para um grupo de angel investors? Porque vocês, angel investors, se não fizerem um aporte desde já numa estrutura offshore ou uma estrutura americana, cedo ou tarde vão se deparar com isso, com a necessidade de serem transferidos, né? Transferir o seu investimento para uma operação offshore no contexto de rodadas futuras, tá bom? Ok? Então, pessoal, contextualizado isso aí, vamos para a agenda. Michel, quer falar um pouquinho do que a gente vai falar daqui para frente? Vamos lá. Boa noite aí a todos. Bem, a gente vai estar entrando um pouco a fundo na questão do flip em si, né? Por quê, como e contextualizando também, trazendo um pouco da nossa experiência prática aqui no tema, né? Como o Pedro mencionou, a gente tem aí feito um volume significativo de flipping de empresas brasileiras, aí muito alinhado com a estratégia, né, dos investidores, dos VCs, pensando na saída, né? Então, a gente vai cobrir um pouquinho isso, cenários, né, e como que esses flips têm sido estabelecidos. Vamos falar de eventuais questões de compliance, tributação, e acho que o mais importante aqui é abrir o canal para as perguntas, né? O William comentou que é um tema que sempre gera muito debate, porque muitas vezes o investidor já tem uma estrutura própria, ou não, ele fez um investimento que foi feito de uma forma e agora ele está em outro com uma sugestão, uma demanda diferenciada. Então, são cenários onde a gente vai poder explorar um pouquinho, mas a ideia é que seja um bate-papo bem interativo, então fiquem à vontade para interromper à medida que as dúvidas surgirem. Até brinquei com ele se não ia ter nenhum tipo de pegadinha e tal, porque ele já tem a ideia das dúvidas, mas acho que a ideia e à medida que a gente for explorando aqui também, se a gente estiver fugindo muito, né, do que foi conversado em reuniões anteriores aí de vocês, fiquem à vontade aí para interagir. Inclusive, acho que um dos pontos que provocou, né, essa ideia de trazer vocês é que
Eu lembro que em algum momento, acho que um mês e meio, 2 meses atrás, alguém soltou algumas dúvidas sobre estrutura offshore, e aí essa dúvida era a mesma dúvida de, acho que pelo menos 20 pessoas, e aí criaram ali um grupo para falar, vamos discutir então sobre essa dúvida. Quando eu vi, o grupo tinha 96 pessoas já dentro do grupo sobre isso, então eu falei, bom, vamos tentar trazer pessoas aqui com experiência para discutir. Então, vai ser bem legal. Joia. Ô, Michel, se você me permite, deixa eu falar então do ponto de vista societário, o que acontece no Flip, para com isso contextualizar, então, para passar a bola para a parte de tributação, tá bom? Pode ir? Legal. Vou Vamos colocar pro aqui já a primeira estrutura, já para a gente ter um os teaser próximos aqui. slides aí. Vai lá, cara. Ótimo. Pessoal, eu vou falar do ponto de vista macro, o que é o Flip, o que acontece e as razões pelas quais ele ocorre. Depois o Michel entra nos aspectos técnicos tributários aí do tema, tá bom? As empresas, né, a empresa target de vocês, geralmente ela nasce como uma limitada no Brasil, ou quando muito uma SA de capital fechado. De qualquer forma, ela nasce no Brasil. Ela é uma empresa na jurisdição brasileira. E ela vai receber, nessa condição, ela recebe o investimento no Brasil, tá? Seja via equity, seja via debt, né? Você pode ter um mútuo conversível, tá? Na limitada ou na SA, e você vai ter ali ou mútuo conversível ou entrada de capital. Mas, de qualquer forma, ela está na jurisdição brasileira, é uma empresa brasileira. Ok, quando a gente então pensa na captação fora do Brasil, ou de fundos fora do Brasil, esses fundos raramente vão querer aportar na jurisdição brasileira, por diversos motivos, tá? Mas o maior deles é a insegurança jurídica, mesmo de alguns temas que até hoje não foram pacificados pela justiça brasileira, seja de plano de stock options, seja questão de tratamento da desconsideração da personalidade jurídica e por aí vai. Então, existe um receio do investidor externo em aportar o recurso dele diretamente numa empresa brasileira. E esse receio ele não está limitado ao investidor externo. Ele existe do brasileiro que também tem dinheiro fora. Tá? Então, é extremamente comum hoje que brasileiros aportem, tá, o dinheiro fora do Brasil. Isso não tem nenhum problema nisso, não há ilegalidade nenhuma. O Michel vai falar um pouco aqui que não existe nenhuma ilegalidade de você ter estruturas offshore para fazer os seus investimentos. Então, eu posso ter uma BVI, posso ter uma Cayman? Pode, tá? Não há nada de ilegal nisso. É óbvio que o recurso tem que ser lícito, o recurso tem que ser declarado, tudo tem que ser dentro da lei, tá? Feito isso, não há ilegalidade nenhuma em ter essas estruturas. Então, muitos brasileiros já aportam fora do país e muitos fundos de investimento, tá, que estão no Brasil, na verdade, eles têm os veículos fora do Brasil. Não vou citar nome, mas se você pegar aí de 10 VCs no Brasil, talvez 9 vão estar com a estrutura fora do Brasil já. Então, você vai estar conversando com o seu venture capitalist em São Paulo, mas o fundo, o veículo que vai aportar na sua empresa está fora do país. E sendo este o caso, ele não vai aportar numa limitada brasileira. Vai aportar fora do Brasil. Mas fora do Brasil, como? Bom, aí entra o chamado Flip, que é uma reestruturação societária para possibilitar esse aporte, tá? De forma que o dinheiro entre numa estrutura fora do Brasil. Eu ainda não estou chegando aqui no local que é fora do Brasil, apenas fora do Brasil. A gente vai falar quais são as opções. E esse dinheiro, então, desce para o Brasil. Então, só para visualizar aqui, para facilitar a contextualização. No dia 1, eu tenho uma limitada com alguns sócios e alguns mútuos conversíveis aqui orbitando ao redor dessa empresa. Tá? Ao fazer o flip, eu coloco uma entidade de fora do Brasil. Pode ser uma entidade americana ou pode ser uma americana com outra offshore em cima, geralmente Cayman, e o Michel vai falar disso. Então, eu coloco uma outra entidade acima da limitada brasileira. E eu faço a troca, tá, das ações e dos investimentos para que todos aqueles que estavam orbitando na limitada possam passar para esse nível de cima da governança. Então, vamos lá? Suponha que eu e Michel somos sócios de uma limitada
e queiramos virar sócio de uma corp nos Estados Unidos. Eu e o Michel vamos entregar as cotas da limitada em troca de ações que serão emitidas para a gente, shares de uma corp. E, seguindo nesse exemplo, se Gustavo e William forem credores de mútuos conversíveis, eles vão ceder esses mútuos conversíveis e receber em troca convertible notes ou safes. Tá? E aí vai depender um pouquinho do instrumento. De forma que a gente faz uma troca de ativos, tá? Em troca de receber ativos da corp. Ou, né, a gente vai explicar um pouco, subir até quem, tá bom? Por que isso e qual é o resultado disso, pessoal? Primeiro, o resultado mais óbvio do ponto de vista societário é que eu passo a ter a governança toda na jurisdição dessa empresa. Então, se eu estou falando de uma Delaware Corp, nós todos, sócios e credores de mútuos conversíveis, nós passaremos a ter toda a nossa gestão, tá? Toda a governança dentro de Delaware, tá? Delaware Law. Isso vai deixar todo mundo mais confortável para as próximas rodadas, tá bom? Então, na essência, esse é o flip. Agora, não é tão simples assim, porque é uma mecânica que pode ser um pouquinho mais complicada de se executar com diversos aspectos tributários importantes, tanto no flip quanto na venda da empresa flipada. E aí o Michel vai falar a respeito. Beleza? Michel, pode seguir. Bora lá, Pedro. Acho que o ponto importante aqui é a gente mencionar que muitas vezes o investidor anjo ele é carregado para dentro dessa estrutura, né? Acho que na maioria das vezes sem muita opção de escolha, né? Ele está aqui e ele é informado que agora ele vai, enfim, participar de uma estrutura offshore ou uma estrutura americana diretamente e tem aquele disclaimer padrão, né, Pedro, que, olha, cada um que procure o seu tax advisor, o seu advogado, para entender os impactos que esse movimento vai causar no seu nível individual. E aí fica aquela história, o primo do fulano faz assim, o irmão do ciclano faz assado. Então, acho que é importante a gente entender, principalmente aqui, questões de compliance e níveis de investimento, né? A gente tem investidores aqui mais sofisticados que já têm uma estrutura offshore própria, e aí concentra os investimentos através dessa estrutura offshore, não tem problema nenhum nesse sentido. Outros são marinheiros aí de primeira viagem nesse processo, e aí agora passam a ter que lidar, dependendo do valor de investimento, com declaração de capital brasileiro no exterior, já que melhorou bastante, né? Enfim, até muito pouco tempo atrás era $100 mil, então rapidamente ele já tinha que lidar com esse aspecto de compliance Brasil, Banco Central. Agora o valor está em $1 milhão, então a gente traz essa questão do Compliance Brasil para um investidor que tem aí um pouco mais de capital investido fora. E aí começam as particularidades. Tudo bem, agora estou numa estrutura flipada. E a saída, né? Como que ela é tributada? Quais são as implicações disso? Então, nesse primeiro modelo que a gente colocou aqui, é um modelo que tem sido, digamos, o modelo mais comum no cenário Brasil, né, Pedro? Por exemplo, uma startup brasileira sendo flipada, esse tem sido talvez o passo 1. Tá? Como o Pedro mencionou, vários VCs brasileiros adotam esse modelo com a offshore em Cayman, com a LLC em Delaware, LLC transparente, tá, gente? Aqui um conceito que é diferente do Brasil. A LLC, fazendo uma analogia à nossa realidade brasileira, equivalente à nossa limitada, ela pode ser tributada de duas formas. Uma, na estrutura que a gente já conhece, como pessoa jurídica distinta dos sócios, tá? Ela tem ali uma personalidade jurídica para fins fiscais, e aí, nesse caso, a tributação hoje nos Estados Unidos seria 21% sobre o lucro no nível federal, mais a alíquota estadual. Tá? E ela tem um modelo transparente, que é esse triângulozinho que a gente desenhou aqui na tela. O modelo transparente, a empresa paga zero de imposto. Primeiro que a tributação é sempre sobre o lucro real. Tá? Então, não havendo lucro, não tem imposto nos Estados Unidos. E nesse caso de empresa transparente, a empresa paga zero de imposto. O eventual lucro ele é apurado no nível dos sócios. Falando da estrutura de flipping, a gente, no primeiro momento, a operação é 100% fora dos Estados Unidos, né? A operacional é essa limitada aqui, que está no Brasil. Então, sócios estrangeiros com uma empresa com operação estrangeira, a gente não tem nenhum tipo de obrigação tributária nos Estados Unidos, meramente compliance. No fim do ano, a gente tem que fazer um formulário nos Estados Unidos e entregar
esse formulário meramente informando quais são as transações entre a LLC, que não deixa de ser uma empresa americana, apesar da operação, né, dela ser uma holding com uma operação fora, e partes relacionadas estrangeiras. Então, basicamente, essa é a obrigação da empresa no nível dos Estados Unidos. Tá? Além de annual report, né, ali manter o compliance, manter a empresa ativa. Né? Ela precisa ter os livros contábeis atualizados, disponíveis para uma eventual auditoria do IRS, tá? Mas, enfim, um risco baixo nesse primeiro momento. A offshore, ela mantém os livros atualizados, normalmente essa empresa que vai ter, por exemplo, o Stock Comp, que na eventual auditoria, né, aí já no processo de due diligence, essa auditoria ela normalmente é feita também no nível da holding, e aí, enfim, consolidada, né? Então, a gente migra a governança corporativa para esse modelo offshore. Michel, deixa eu só fazer uma explicação a respeito dessa transparência da LLC. Pessoal, essa LLC que está aí no meio da figura 2, Newco LLC Delaware, ela existe para todos os fins do ponto de vista societário. Então, essa empresa existe, ela tem registro e para fins de limitação de responsabilidade, ela é 100% válida. Tá? Quando a gente fala que ela é transparente ou disregarded ou irrelevante, por assim dizer, para fins tributários, isso quer dizer que ela não apura tributo. Tá? Ela inexiste para fins tributários, mas para fins societários, ela existe sim. Tá? Isso é importante para fins de limitação de responsabilidade. Então, vou só mudar o exemplo aqui para vocês visualizarem isso melhor. Se eu e Michel somos sócios de uma LLC, aportamos o capital e elegemos tratá-la como disregarded, ela, para fins tributários, inexiste. Quem paga tributo sou eu e Michel. Ok? Mas, para fins de proteção patrimonial, ela existe plenamente. Então, nós temos essa LLC e somos transportadores de carga. Houve um acidente, tá? E inexiste fraude, inexiste confusão patrimonial. Eu e o Michel estamos plenamente protegidos por essa estrutura do ponto de vista de exposição do nosso patrimônio pessoal. Tá? Ela existe para todos os fins. Não existe a desconsideração da personalidade jurídica automaticamente pelo simples fato de eu ter elegido essa LLC como disregarded para fins tributários. Ok? Então, apenas para vocês segregarem a esfera tributária da esfera societária nesse ponto aí. Até o próprio nome dela já diz, né, Pedro? A LLC, para quem não sabe, é a Limited Liability Company. Então, sim, ela, desde que esteja devidamente capitalizada. Esse é um erro comum também. Às vezes a gente pega empresa aqui que transaciona, né, tem volume significativo, você olha o capital social da empresa é $1.000. Então, assim, bem, aqui o sócio não colocou recurso a risco, né? Então, esse é o tipo de estrutura que a gente orienta que seja capitalizada da forma adequada para que efetivamente haja distinção do patrimônio do sócio com a empresa. Tá? Isso é um ponto importante. Gente, dentro desse cenário... Eu acho até que talvez a gente tenha respondido uma pergunta que pintou aqui, ó, do Marcos. Poderiam, por favor, esclarecer o conceito de empresa transparente em que os sócios são tributados? Tá bom, Marcos? Eu acho que a gente explicou aí. Quem presta a declaração e quem tributa são os sócios. Tá? O resultado dessa empresa sobe para os sócios imediatamente. Ô Pedro, mas eu não sei se a dúvida do Marcos está relacionada. Eu comentei a questão de operação nos Estados Unidos e operação fora. Então, Marcos, aí só a gente dando um passo atrás, em termos de conceito de tributação nos Estados Unidos. Tá? A gente está usando os Estados Unidos aqui como base, né, dentro do desenho, mas pode se aplicar em outras jurisdições que têm esse modelo transparente. A estrutura transparente, como a gente citou, né, o nível de imposto ele seria no nível dos sócios. Então, para uma LLC, você abrir uma LLC, o padrão é que ela seja transparente. Você pode fazer uma eleição, o chamado check the box, para torná-la uma corporation, para fins fiscais. Então, você teria que fazer essa eleição para
caso você tenha interesse de tornar essa empresa tributária separada dos sócios no nível de pessoa física. Se você tiver, vamos dar um exemplo que você, sócio, pessoa física, entrou de sócio numa LLC americana, tá? Uma startup americana, agora o cenário é diferente. Essa startup tem operação nos Estados Unidos e ela gera lucro nos Estados Unidos. Essa LLC, no final do ano, ela vai te emitir um formulário K1 e você, como sócio dessa LLC, que tem operação nos Estados Unidos, vai ter que pagar imposto de renda sobre aquele lucro da LLC, independente de ter sido distribuído ou não. Essa é a figura da transparência. A empresa não paga imposto, mas o sócio não tem opção de eu só vou pagar quando distribuir. Não. A sua proporção daquele lucro flui diretamente para o seu imposto de renda na pessoa física. E você, como um sócio estrangeiro, teria retenções na fonte, enfim. Então, aí seria tema para talvez uma outra sessão. Aí a gente falaria puramente de tributação sobre operações americanas. No caso atual, desenho atual, a estrutura, uma eventual conexão de imposto, né, nos Estados Unidos com a empresa, quem pagaria esse imposto seria a Cayman, né, a offshore. Então, a LLC ela é transparente, a offshore faria essa declaração nos Estados Unidos. Só não sei se vocês estão ouvindo o barulho aqui no background, está caindo o mundo aqui. Então, peço Dá para ouvir. Está dando para ouvir, né? Não sei se é mais um furacão que está chegando aqui, espero que não. Mas... Michel, só uma breve interrupção aqui, tem uma pergunta legal da Aline, né? Ela está perguntando aqui no Q&A se é o que acontece nos casos de um passivo de uma empresa, se a empresa não for capitalizada o suficiente. Aí o patrimônio pessoal, os sócios respondem, e se os sócios não tiverem patrimônio nos Estados Unidos, o que acontece? Né? No caso, acho que o Pedro estava comentando. Ótima pergunta, tá? Lynn, o Thin Capitalization, que a gente chama, ele é um dos critérios, tá? A julgar a desconsideração da personalidade jurídica. Os outros dois são confusão patrimonial e fraude. Então, isso vai ser analisado no caso concreto, tá? E vai atingir o patrimônio do sócio se a justiça julgar que vale sim fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Bom, se os sócios não têm patrimônio nos Estados Unidos, é um problema do credor e o credor vai atrás desses bens onde for que eles estejam, tá? Onde eles estiverem, se for no Brasil e etc. E aí é um procedimento de processo civil americano que vai correr, né, no processo tal e qual é feito no Brasil, tá? Mas quanto à substância da desconsideração, isso que vai ocorrer, vai ser analisado dentro desses parâmetros, tá bom? Bacana, Pedro. Tem uma outra aqui do Eduardo, que a empresa de Cayman Bahamas teria obrigação fiscal nos Estados Unidos. Eduardo, dentro do cenário que a gente tem aqui na tela, não. Por quê? Porque aqui a gente está assumindo que a operação, no primeiro momento, está integralmente no Brasil. Então, nesse cenário que a operação está no Brasil, a gente tem um sócio estrangeiro com uma operação estrangeira. Tá? Então, não tem imposto de renda nos Estados Unidos. A única obrigação fiscal americana, como eu mencionei, é aquele formulário, que é o formulário 5472, que ele é anexado junto ao formulário 1120 pro forma. Basicamente, é uma declaração anual reportando as transações entre a LLC e a offshore. Tá? Eventual aporte de capital, se tiver redução de capital ou algum tipo de distribuição, aí essa transação precisa ser reportada nesse formulário 5471. Super importante, porque a penalidade desse formulário começa a $25 mil, né, por ano. Então, muita gente pensa, não, como a minha estrutura é toda fora, eu não preciso fazer nem declaração nos Estados Unidos, e aí deixa de fazer o formulário, quando chega aqui para a gente vê que tem 2, 3 anos de formulário 5472 que não foram entregues, e aí essa penalidade, enfim, muitas vezes a gente, em alguns casos a gente consegue o abatimento, mas não é um processo tão simples. Tá? Bem, acho que cobrimos aqui, então, as dúvidas. Não sei se ficou mais algum ponto ou se a gente pode seguir. Pode seguir, Michel. Vamos parecendo seguir, então. Aqui, a gente vai... Bacana, Gustavo, obrigado. Aí, o próximo cenário, a gente já trouxe aqui um complicador, né? Que é a estrutura da startup que agora começa a operar nos Estados Unidos. Esse é um modelo que existe aqui uma certa... ele chega a ser controverso, algumas estruturas
são feitas de forma diferente, mas a gente vai cobrir aqui. Esse é um modelo mais, que a gente tem visto mais na prática. O que muda desse cenário para o cenário anterior, tá, gente? Essa figura aqui da Newco LLC. Então, agora a gente tem uma empresa americana, efetivamente. A gente está fazendo um processo de uma empresa que a gente está exatamente nessa caixinha agora. A gente está montando a empresa americana, e aí surgiu a dúvida. Essa empresa americana, né, a lógica seria, então ela vai ser também uma subsidiária da minha Delaware, né? E aí não necessariamente. Então, aqui entra uma questão muito complexa do compliance americano, porque essa LLC, eu crio vínculo com os Estados Unidos. Então, eu criando vínculo, abaixo da Delaware LLC, eu contamino a irmã limitada e eu trago todas para o mesmo bolo. Então, nesse cenário, a estrutura que vem sendo utilizada é tratar essa nova empresa americana como uma subsidiária da limitada, e não como uma empresa irmã dela, que seria uma subsidiária direta da LLC. Depois a gente pode entrar um pouco mais no detalhe dessa questão, aí entra aspecto de GILTI tax, subpart F, questões bem complexas aqui da legislação americana, e aí uma forma que as empresas, né, os VCs e os advisors têm encontrado para postergar esse problema de compliance nos Estados Unidos, não, vamos deixar essa empresinha que está começando agora debaixo da brasileira, a gente joga esse problema um pouco para frente. Se a operação crescer, aí não tem jeito, aí depois reestrutura, mas enquanto a gente puder postergar essa questão de GILTI tax e subpart F, realmente traz um nível de complexidade muito grande para o imposto e uma potencial tributação sobre o lucro acumulado, enfim, custos, né, mais elevados aí na parte de declaração de imposto e de compliance. Então, essa tem sido a estrutura escolhida aí por grande parte das startups que estão fazendo flip e que tem a operação nos Estados Unidos, tá? E aí, nesse cenário, essa LLC americana, reparem que ela não está com o triângulozinho. Ela é uma LLC com eleição fiscal de corporation. Tá? Então, ela, se tiver lucro nos Estados Unidos, a própria LLC paga o seu imposto, faz a sua declaração de imposto de renda. Tá bom? Ficou claro aqui para todo mundo? Tem uma pergunta aqui do Sérgio. Quem tem a responsabilidade? A LLC ou offshore de reportar as transações? Sérgio, ótima pergunta. Essa transação, o formulário 5472, ele é feito em um 1120 pro forma, em nome da LLC. Tá? A informação do offshore vai nesse formulário também, mas a obrigatoriedade é da LLC. Ok? E tem uma, Michel, acho que tem uma para você aqui do André Viola, que ele mandou no chat, que é: neste caso, a americana teria que pagar IR complementar pelo Brasil a 34%? Não, porque aqui a gente não está falando de distribuição de lucro, né? Então, no primeiro momento, existe uma operação nos Estados Unidos, essa operação nos Estados Unidos teve lucro nos Estados Unidos e pagou o imposto americano. Ela não distribuiu recurso, né? Não houve uma distribuição de dividendo para a brasileira. Até porque quando a gente fala de um cenário de startup, numa estrutura de flipping, dificilmente você vai ter qualquer tipo de distribuição de lucro, né? O lucro é todo reinvestido para crescer a operação, para eventualmente ter a saída. Então, aqui a gente está assumindo muitas vezes essa estrutura, né? As startups vão dar prejuízo por alguns anos, enfim, né? O foco é no ganho de capital lá na frente. Então, a gente não teria essa premissa de distribuição de lucro. Havendo a distribuição de dividendo, num cenário hipotético, esse dividendo estaria sujeito a 30% de retenção na fonte nos Estados Unidos. Então, não é uma estrutura que é recomendável. Aqui existem outras formas de realocar recurso entre as empresas do mesmo grupo, por exemplo, com preço de transferência. Então, você tem muitas vezes o time do executivo do Brasil, que acaba prestando um serviço para a operação americana, e você pode fazer aí deve, na verdade, né, essas empresas que estão operando em múltiplas jurisdições devem ter um estudo de preço de transferência de forma que suporte aí e limite os riscos de transações entre partes relacionadas em jurisdições diferentes.
Pedro, algum comentário aí nessa área? A gente tem feito bastante contrato aí de cost sharing e transfer pricing, né, relacionado aqui a esse tipo de estrutura, né? É apenas comentar aí, pessoal, que aí uma vez essas empresas operacionais estando elas existentes, a Limitada e a Newco LLC lá de baixo, elas que são as operacionais, é lógico que você tem que ter os contratos entre essas duas empresas, né, contratos entre partes relacionadas, para fazer a alocação correta, né, de receitas, custos, despesas e etc. Porque nesse ambiente de duas operações em jurisdições diferentes, você vai ter a questão de transfer price, preço de transferência, né, que é uma regulamentação bem exigente tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí aqui Michel pega a parte tributária enquanto a gente faz a parte de contratos e etc, porque tudo tem que estar documentado, suportado pelos contratos operacionais entre as duas, tá bom? Ô Michel, não sei se você vai falar ainda do ganho de capital especificamente, porque dá para falar bastante sobre isso, né, que é o que mais interessa. Vamos chegar lá no ganho de capital, Gustavo. Tá bom. Eu já vi aqui vou guardar a pergunta da linha aqui, que é clássica, então provavelmente você vai tocar. Bacana, bacana. Então, bem, dentro desse cenário a gente falou do transfer pricing, e aí tem um ponto ainda aqui que é fundamental e sempre gera também muito questionamento, que é a questão do intangível, né? Num cenário onde essa startup internacionaliza, aonde você mantém os intangíveis? Porque se for principalmente uma empresa de software, né, você vai ter aí, enfim, uma eventual cessão de direito de uso né, da operação brasileira para a operação americana. Lembrando que no ambiente internacional não existe a cessão gratuita de direito, então volta na questão do preço de transferência. Esse tipo de contrato precisa ser precificado da forma correta para eliminar, enfim, reduzir um risco de auditoria tanto pela Receita Federal brasileira quanto pela Receita Federal americana. Mas aí a gente começa a entrar na parte de tributação, retenção na fonte. Então, por exemplo, uma empresa de software brasileira que tem a cessão de direito, né, para a empresa do mesmo grupo econômico, e agora ela passa a ter receita oriunda daquele software nos Estados Unidos, essa receita americana ela está sujeita à retenção na fonte. Então, o pagamento do royalty, né, digamos assim, ele vai estar sujeito à tributação nos Estados Unidos. Então, é importante atentar para essas questões específicas. Seguindo aqui o cenário, e esse é o último que a gente projetou aqui, só para dar um pouco de histórico também, é um modelo onde a holding americana, né, e muitas vezes, o cenário que eu mencionei, muitas vezes os sócios já têm uma estrutura offshore, ou quando você está lidando com sócios americanos que não querem fazer um investimento através de uma estrutura offshore, essa holding ela também pode ser uma C Corp em Delaware. E aí muda bastante, porque não tem mais a figura da empresa transparente no meio, é a operação americana, ela eventualmente vai arcar com todos os impostos, toda a tributação dos Estados Unidos, só que o investidor, pessoa física, se ele tiver um investimento direto numa C Corp americana, ele está exposto ao imposto de sucessão nos Estados Unidos, que pode chegar até 40% do valor de mercado daquele ativo. Então, é recomendável que, numa estrutura dessa, o investidor anjo ele faça através de uma holding offshore ou uma eventual holding brasileira que ele tenha, nunca na pessoa física. Esse modelo, como a gente citou, tem sido muito utilizado, por exemplo, por empresas europeias, fazendo o processo de flip nos Estados Unidos, investidores europeus. Então, existe uma resistência, muitas vezes, e o investidor americano mais sofisticado também, o corporativo, ele muitas vezes vai ser oposto a fazer investimento na offshore. Aí até um movimento que depois a gente pode explorar o passo 2, muitas vezes o próprio VC, o Leader Investor, ele vai sugerir uma reestruturação num cenário, numa rodada mais para frente, aonde essa holding passa a ser uma holding americana. Essa também é uma opção. E aqui no cenário da C Corp, a empresa brasileira e a empresa americana estão abaixo da mesma holding. Então, não tem mais esse vínculo da operação americana com a brasileira. Elas são empresas irmãs. Continua aqui a mesma questão do preço de transferência.
Bem, gente, agora vamos entrar um pouco na questão da realização dos investimentos, né? Então, falando um pouquinho de ganho de capital, e aí pode ser que mude um pouco dentro dos cenários, mas a gente vai basicamente numa estrutura A chuva aí tá de feia flipping. mesmo, hein, cara? Tá feio, né? O negócio aqui tá. Não sei se eu consigo sair daqui, então a gente pode ir até mais tarde, que deve estar tudo lagado aqui. Hoje o webinar aqui vai até 11 horas da noite, né? A chuva aí. Quanto você tem? Não vem falar depois assim, gente, eu tenho que ir para casa. Nós estamos vendo que você vai conseguir sair do escritório. Não vou conseguir sair, né? Vou de barco, né? Mas falando do ganho de capital, gente, acho que um ponto super importante aqui é aonde acontece o exit. Tá? A gente já viu vários cenários aqui onde essa estrutura foi toda montada, assumindo que o exit seria fora do Brasil, e aí vem um competidor do Brasil e bota uma oferta na mesa, irrecusável, e a transação agora é no Brasil. E aí a estrutura já está montada, enfim, os investidores aí acabam tendo que avaliar dois caminhos. Um, desfazer o flip, que nesse cenário onde a gente tem a estrutura offshore com a LLC, ele é um cenário que existe essa opção, é favorável, então ele tem essa flexibilidade. Agora, no cenário que você tem a C-Corp americana, esquece. Você não consegue desfazer esse flip sem uma apuração de ganho de capital, que basicamente você estaria tirando um eventual ganho que seria sujeito à tributação americana, em parte dele, na parte que é conectada com os Estados Unidos, para uma jurisdição estrangeira. Então, é por isso que é importante entender aqui esse cenário. E aí uma dúvida que muitos investidores têm é, tudo bem, então agora tive um exit, teve a dissolução da estrutura como um todo, a venda foi total com a dissolução da offshore, e eu apurei um ganho de capital. Legal, tributação no Brasil, a alíquota máxima aí é 22,5%, a tabela progressiva de ganho de capital, mas ele não tem a oportunidade de diferimento. Então, o que muitos investidores têm avaliado se eu tenho a minha estrutura offshore, que essa minha estrutura offshore faz um investimento na holding offshore, eu passo a ter uma flexibilidade maior quanto ao momento da tributação. Eu posso reinvestir esse lucro fora do Brasil, ou até mesmo no Brasil, através da minha própria holding, e eu faço o diferimento dessa tributação. Agora, no momento em que você repatriar esse parte desse lucro como dividendo, a alíquota é maior. Então, entra a tabela progressiva, dividendos vindos do exterior, sujeito aí a uma tributação de até 27,5%. Então, o que deve se avaliar a diferença de alíquota no momento de ganho de capital versus dividendo no futuro, mas a possibilidade de diferimento dessa renda, assumindo que foi uma transação realizada fora do Brasil. Então, acho que esse é o grande tema de debate de muitos investidores, e tem muita gente que opta por fazer um mix. Então eu vou deixar uma parte na física e uma parte eu migro para a minha estrutura offshore. Também pode. Isso dentro do acordo ali dos investidores, ele pode fazer essa alocação. Tá? Então, esse é um cenário que a gente tem observado com uma certa frequência esse debate. Tá? Deixa eu ver aqui agora a pergunta da Aline. Ganho de capital na alienação de participação é tributado na jurisdição dos sócios e nos Estados Unidos, certo? Linha, aqui depende. Então, falando da tributação americana, numa corporation, por exemplo, o sócio estrangeiro, o ganho de capital nos Estados Unidos, em via de regra, a tributação ela ocorre na jurisdição de um personal property, e aí ações de empresa americana são consideradas personal property. A tributação ela vai ocorrer na jurisdição do investidor. Tá? Então, numa corporation, você vendeu ações de uma corporation americana, a tributação não incidiria dentro dos Estados Unidos. Tá? Então, houve a venda da C-Corp, a offshore não teria nenhum tipo de ganho de capital nos Estados Unidos, a tributação seria no momento da dissolução dessa offshore. Falando de uma LLC, e aí, dependendo de qual momento que a empresa esteja, vamos supor que seja aqui no cenário 2,
essa LLC ela é transparente para fins fiscais. Então, a venda das cotas da LLC, elas não têm a mesma tratativa das vendas da cota de uma C Corp. Né? Porque a LLC, você deve olhar quais ativos que aquela LLC estão vendendo. E aí, dentro desses ativos, você pode ter ativos conectados com os Estados Unidos, sujeito ao ganho de capital americano. Tá? Então, muda a figura do personal property, que é, eu tenho ações da Apple, vendi ações da Apple, eu não tenho ganho de capital. Eu, sendo um estrangeiro, eu não tenho ganho de capital nos Estados Unidos e meu ganho de capital no Brasil. Tá? Outra coisa é, vendi ações da GV LLC. Bem, agora eu preciso ver o que eu tenho na GV LLC e se esses ativos são o que a gente chama de hot assets ou cold assets, né? Se eles são ativos conectados com os Estados Unidos ou se eles são personal properties. E aí a tributação vai ser no nível de cada ativo. Então, isso gera uma complexidade relevante dentro desse cenário. Um exemplo que eu cito, né, com frequência é o caso da Viva Real. É um caso público e o próprio Brian tornou público no livro, enfim, onde eles montaram toda uma estrutura, né, considerando um exit fora. Então, eles tinham uma C Corp, tinham uma LLC americana. O que eles não tinham era a operação nos Estados Unidos. Né? Mas a expectativa era que essa venda ocorresse fora, e aí o que aconteceu foi uma venda local no Brasil, do competidor direto. E nesse caso, a gente teve uma venda Brasil, ganho de capital Brasil, né, pago em nome da corporation, no caso, e uma vez que a corporation foi liquidada, ele teve a tributação no nível dos investidores. Então, foi uma estrutura que ficou ineficiente, porque a estratégia de venda era fora e a venda aconteceu, né, dentro da jurisdição brasileira, aí por uma questão de ágio, enfim. Então, esse é o tipo de cenário que muitas vezes é difícil de prever e no modelo feito, né, inicialmente lá por eles, era uma estrutura que não permitiu que fosse desfeito. Né? Então, essa reestruturação de acordo com aonde vai ser a venda, como que vai ser feita essa reestruturação futura na saída, ela, num cenário que existe a C Corporation no meio, ela fica quase que inviável. Tá? Porque aqui a gente finca bandeira nos Estados Unidos e aí para você desfazer é mais complicado. Tá? Claro até aqui, gente? Pedro, algum comentário adicional? Deixa eu só pegar essa questão das expectativas antes e depois, porque eu acho isso uma reflexão muito importante. Pessoal, quando o flip é feito, ele é feito com algumas premissas, né? E algumas expectativas. Essas expectativas que existem hoje, no momento de fazer o flip, nem sempre elas se realizam. É o caso aí que o Michel acabou de citar. Outros casos envolvem, a gente está fazendo vários exits aqui, onde o comprador é companhia de capital aberto no Brasil. E aí tem uma resistência muito grande de fazer a compra offshore. Então, em alguns casos, a gente está tendo que reestruturar antes do exit, tá? Por questões de compliance do comprador. Então, não existe o planejamento tributário ou a estrutura óbvia em todos os momentos. Existe aquela melhor estrutura e o melhor planejamento tributário no momento em que ele foi feito, com as premissas que ele foi feito, com os objetivos que a expectativa daquele grupo de investidores havia naquele momento. Isso tem que ser revisitado no momento da venda. Isso tem que ser revisitado no momento da venda. Se vocês fizerem um exit às cegas, podem ter complicação. Tá? Então, assim que tiver cheiro de exit, já começa a se preocupar com a transação, tá? E com as reestruturações, mesmo porque, a depender da reestruturação, muitas vezes não dá para fazer em cima da hora por conta de eventual questionamento da receita. Isso tem que ser feito com alguma antecedência, não há um prazo, obviamente, mas existe esse risco aí, tá bom? E lembrando, né, Pedro, qualquer movimento que tenha o cunho exclusivo, né, digamos assim, que ele seja feito meramente para ter um benefício tributário, ele pode ser desconsiderado. Então, é interessante que isso faça parte de uma reestruturação como um todo do grupo, né, muitas vezes levando em consideração aspectos operacionais.
Tá? Gente, agora estamos abertos aqui para perguntas. Eu sei que a gente tentou aqui correr um pouquinho com a apresentação para deixar um tempo hábil, né? Estamos aqui ainda com alguns minutinhos. William, Gustavo, não sei se vocês têm algumas perguntas aí que já vieram de outras sessões que vocês eventualmente queiram compartilhar aí com a gente. Legal. Eu acho que eu tenho algumas perguntas que vieram de outras sessões, né? E aí vou trazendo uma a uma, mas a primeira pergunta que me passaram, que me passam, a gente começou cada vez mais a fazer aqui alguns deals offshore. E aí me trouxeram uma questão assim, William, eu poderia converter todos os meus mútuos na física, ou de repente os safes que eu fiz na física, e levar isso como uma integralização de capital para essa estrutura offshore, e depois, em algum momento de exit, etc., fazer reduções desse capital para trazer o dinheiro de volta, sem ter que pagar a ganho de capital? Essa é uma estratégia que funciona? Eu posso pegar a parte da integralização de capital e eu pego Eu já queria pegar redução. a segunda parte aqui. Pode falar. Já dá bomba na estrutura. Bom, a primeira parte da pergunta, a resposta é sim, quer dizer, esse investidor tem uma série de mútuos conversíveis no Brasil, convertible notes e safes nos Estados Unidos. Ele quer consolidar tudo isso numa estrutura própria offshore, uma BVI dele. Ele pode pegar todos esses ativos que estão na física, jogar para dentro de uma holding pessoal em BVI, em Cayman? Pode, claro que pode, sem problema algum. Ele vai ter que fazer pequenas sessões e etc. Nas investidas. Um ponto a ficar atento é que a sessão dessas, quando for equity, certamente vai ter algumas limitações nos acordos de investimento. Tá? Então você vai ter que verificar com a empresa, limitação geralmente está sujeita a um right of first refusal, porém, se foi bem redigido e etc., essa transferência pode ser feita porque você está fazendo uma transferência para uma holding própria. Geralmente o right of first refusal é quando você transfere, né, e limitações de transferência para terceiros. Nesse caso, em 99% das vezes, vai estar permitido pelos documentos de investimento. Mas é sempre bom checar, tá bom? Michel, aí a segunda parte da questão, depois fazer as reduções. Só complementando, Pedro, nessa linha, o ponto importante é sempre que a gente está fazendo qualquer movimento de tirar ativos de uma pessoa física ou de uma empresa brasileira para uma empresa situada no exterior, você tem um aspecto aí de Banco Central, de câmbio simbólico, então existe uma parte de compliance aí a ser avaliada, né? Eventualmente um IOF aí sobre essa transação. Falando sobre a redução de capital, a redução de capital ela funciona desde que a empresa não apresente lucro acumulado. A partir do momento que a empresa tem lucro, ela obrigatoriamente, primeiro, ela vai ter que distribuir aquele lucro para posteriormente fazer redução de capital. Então, essa estratégia ela não para de pé, assumindo que houve uma realização, né, do investimento e que agora aquela empresa holding tem um lucro acumulado a ser distribuído. Legal. O que é muito utilizado e que também está no radar aí tanto Receita Federal americana quanto brasileira é o mútuo. Eu tenho a minha holding offshore, realizei um ganho nessa holding, não distribuí para a pessoa física, agora faço um empréstimo, né, da William Limited para o William pessoa física. Bem, isso aí tem cara, tem cheiro, é dividendo, né? Você está distribuindo, você está fazendo essa distribuição. Então, é uma transação aí que é muito exposta, efetivamente, a esse tipo de interpretação. Entendi. Tem uma pergunta da linha aqui. Você quer abordar direto? Não há nenhum tipo de acordo de compensação de R entre o Brasil e os Estados Unidos, certo? E não há um acordo tributário entre o Brasil e os Estados Unidos, porém, existe a premissa de compensação do imposto pago no exterior, né, desde que aquela renda seja oriunda do exterior. Então, num cenário onde a pessoa física teve retenção de imposto nos Estados Unidos, no exemplo que eu dei dos dividendos, por exemplo, ela consegue compensar esse imposto pago no exterior das obrigações dela no Brasil. Isso, independente de ter o acordo tributário entre o Brasil e os Estados Unidos, essa premissa
ela existe. O que não acontece é, por exemplo, com essa estrutura de holding, eventualmente existe tributação nos Estados Unidos. Quem paga o imposto é a holding, e não a pessoa física. Então, você não consegue compensar o imposto que a holding no exterior eventualmente está sujeito. Então, esse que é um ponto importante. Podendo haver uma dupla tributação, que foi o caso do exemplo que eu dei, né? Então, no caso da estrutura real, quem pagou o imposto foi a pessoa jurídica, né? Teve a retenção no Brasil, e aí os sócios, lá na ponta, na pessoa física, na hora que tiveram a distribuição, eles apuraram, enfim, dividendos ou ganho de capital. Boa, Michel. Tem uma pergunta que teve uma pessoa que pediu para eu fazer aqui, o nome dela, ela não pude participar do fórum, do webinar, para ficar registrado, mas... Então, imagina aqui que ele quis dar meio que quase que aquela história assim, eu tenho um primo, eu tenho um primo que tem um negócio, mas assim, um investidor que, sei lá, está planejando investir por volta de $50 mil por ano em startups, tanto misturado de Brasil e Estados Unidos. O que para ele deveria ser a jurisdição mais interessante? Existe alguma preferência, prós e contras entre Bahamas, Cayman, BVI, Delaware? O que seria o investment, a empresa que ele deveria constituir? Não sei se isso é suficiente para dar pelo menos algum palpite, mas o que hoje tem sido a estrutura mais comum para esse perfil de investidor que está começando, que está fazendo alguns deals, que está se aventurando nisso? William, do meu lado aqui só alguns comentários, né? Assim, é sempre muito complicado dar qualquer tipo de aconselhamento sem uma análise bem profunda do caso, da expectativa, enfim. Mas o que me chamou a atenção foi ele ter misturado Delaware com as offshores. Tá? Existe esse preconceito que Delaware é um paraíso fiscal. E esse preconceito ele existe porque Delaware tem uma opção, né, no momento que você constitui uma empresa em Delaware, você tem uma opção de ocultar os sócios. Tá? Então, você marca ali uma opção falando, olha, eu estou abrindo a empresa e eu não quero divulgar quem são os sócios. Delaware permite isso e muitas vezes é colocado no mesmo bolo das outras offshores. Mas não quer dizer que uma empresa de Delaware não paga imposto. Tá? Ela é uma empresa constituída nos Estados Unidos e que, se ela tiver a renda conectada com os Estados Unidos, ela vai pagar imposto. E se ela for uma C-Corp, ela vai pagar imposto nos Estados Unidos, mesmo tendo uma renda no exterior. Então, importante, diferente de uma empresa em Cayman, em Bahamas, que são paraísos fiscais, efetivamente, e que não vão incidir nenhum tipo de tributação sobre eventuais ganhos nessas jurisdições ou fora. Então, esse é um comentário. Falando das diferenças entre as jurisdições offshores, Pedro, eu acho que eu vou deixar essa para você, porque entra mais aí no nível jurídico. Assim, na verdade, o pessoal leva em consideração custo-benefício. Do ponto de vista jurídico, muito pouco. É mais uma questão de custo mesmo, tá? De manutenção dessas empresas, etc. Algumas jurisdições são realmente muito mais caras que as outras. Por exemplo, Luxemburgo. Você vai abrir uma holding em Luxemburgo e vai te custar 5 vezes mais do que uma holding em BVI. Então, a não ser que você tenha um motivo muito relevante para ter a holding no Luxemburgo. Agora, dali do Caribe, BVI, Cayman tem sido muito utilizado pelos VCs, a queridinha aí, mas BVIs para fins de proteção patrimonial, para fins de custo de manutenção, também é muito popular. Panamá caiu em desuso, né? Aí pelas questões do Panama Papers de alguns anos atrás, então o pessoal tem fugido de Panamá. São as principais, Cayman e BVI. Bahamas também, entra mais o custo-benefício, e onde o investidor tem um prestador de serviço aí, que ele fica confortável. Legal. Agora, talvez uma outra parte da pergunta seja aonde a gente recomenda, né? Assim, e aí ele misturou portfólios no Brasil e portfólios de empresas no exterior. Ele precisa avaliar, de novo, né? Entra no nível de complexidade de cada investidor. Muitas vezes ele vai manter essas estruturas separadas no primeiro momento. Então, aí a gente precisa estudar um pouquinho melhor o caso dele, qual a expectativa, o que ele quer fazer com esse recurso, os ganhos, né, eventualmente realizados, ele vai reinvestir dentro de uma estrutura fora ou no Brasil, e aí a gente consegue definir os próximos passos.
Eu tenho duas aqui no Q&A, mas tinha uma também que meio que a gente escuta, vira e mexe, né? E é meio que a pergunta quebrando o tabu. Se eu tiver uma empresa offshore, eu vou ser tratado diferente na Receita? Vai apitar uma luzinha, vai falar, cara, esse cara acabou de abrir uma empresa agora em Cayman, ele está fazendo a coisa errada. Então, a word from you. É um problema, não é? E se vocês têm visto isso corriqueiramente, né? Esse tipo de pergunta dos clientes. Bem, essa pergunta a gente ouve com muita frequência do marinheiro de primeira viagem. Né? A primeira empresa, o primeiro investimento fora, ele fica preocupado com essa questão relacionada à compliance, mas não procede. Estrutura muito utilizada, as grandes corporações do mundo usam, grandes investidores do Brasil usam, muitos políticos usam, aí a gente já começa a entrar na questão dos fins, né? Então, desde que essa estrutura esteja declarada, o que a gente sempre recomenda é mantenha os livros contábeis dessas estruturas offshore atualizados. Por quê? Porque amanhã tem um ganho de capital, tem um exit, você vai precisar dessa informação para calcular o seu ganho de capital. Então, tem gente que tem offshore há 10, 15 anos, nunca fez um balanço e agora quer apurar quanto que vai ser o ganho de capital na transação. Então, essa é uma recomendação, mantenha os livros contábeis, até porque se você for auditado, você consiga ali comprovar que está tudo em ordem. Então, muitas vezes, essa estrutura offshore ela tem utilização para fins de... Você tem investimentos em startups, mas você também tem investimentos financeiros, né, situados no exterior. E essa estrutura faz muito sentido para quem tem investimentos financeiros no exterior. Você consegue ter isenção de ganho de capital nos Estados Unidos e não ter a tributação automática no Brasil. Então, faz muito sentido. Né? De novo, desde que esteja declarado no imposto de renda, valor de aporte, né? Não existe a necessidade de estar reportando a atualização de patrimônio, exceto no caso da declaração de capital brasileiro no exterior, né? Da CBE, se o valor do investimento for acima de $1 milhão. Tem duas aqui no Q&A. Não, estou vendo as do Q&A também. Diga lá, William, quer que eu pegue essas duas? Quer pegar? Quero. Pergunta anônima aqui. Ouvi dizer que Bahamas é mais desorganizada. Procede? Eu não tenho essa impressão não, tá? Não tenho essa impressão não. Às vezes vem de alguma experiência da pessoa, é difícil dizer. Às vezes o pessoal tem aí um sentimento que nessas offshores caribenhas estão numa marcha um pouco mais lenta, né, Pedro? Algumas, dependendo muito do prestador de serviço, não dá para generalizar, tá, gente? Mas alguns prestadores de serviço realmente estão numa marcha um pouco mais lenta. E a necessidade de ter duas empresas separadas e não um investimento direto em Delaware. Essa eu não entendi. Essa eu também não entendi. Por que a necessidade de ter duas empresas separadas e não um investimento direto em Delaware? Essa deve estar relacionada a holding offshore e a holding Delaware. Então, ele deve estar perguntando por que não fazer o investimento direto em Delaware. Não sei se um investimento direto em Delaware. É isso. Bem, você não queira fazer o investimento direto em Delaware porque você vai estar exposto à tributação, né, o imposto de sucessão nos Estados Unidos de 40% sobre o valor de mercado do seu ativo que exceder $60 mil. Então, esse é o motivo da holding offshore. Tá? E por que de Delaware? Bem, aí entra uma questão da estrutura, da estratégia de não ter uma offshore diretamente investida no Brasil. Então, muitos optam por ter essa estrutura americana, principalmente no primeiro momento, sem operação nos Estados Unidos, ela não vai gerar nenhum imposto nos Estados Unidos. Então, para fins de governança, para fins de fazer uma reestruturação futura, essa LLC Delaware eventualmente pode se tornar a holding da operação. Então, ela te dá mais flexibilidade e ela acaba sendo também aí uma forma de atrair investidores americanos, que se você tiver só estrutura offshore com o Brasil, provavelmente ele pode estar desconsiderando esse investimento. Tem mais uma. Qual experiência? Nossa, experiência com Neves? Não tem. Neves, eu tenho um cliente com investimento em Neves, mas assim, do nosso lado a gente não lida diretamente com prestadores de serviços de lá e acho que
Dentro aqui do nosso portfólio, Pedro, grande maioria BVI e Cayman. Boa. Tem mais uma aqui. Essa é bem básica, né? Custos. Aqui Fala, tem mano. que... Aqui Tô vai quebrando depender cabeça com isso agora. Aqui vai O William depender sabe um bem, pouco né, William? da complexidade, né, Pedro? Aqui, assim, o custo de estabelecimento dessas empresas, ele tem ali um custo fixo de registro, né, que é um custo do governo, e todo o valor excedente é o custo dos profissionais envolvidos na estruturação. Então, dependendo do tamanho do deal, a gente pode estar falando aqui de valores relevantes, assim, né? Acho que tem um gap muito grande aqui em termos de custo, né, Pedro? Não sei se você quer dar algum tipo de norte aqui Principalmente pro pessoal. muitos pequenos custos, né? Manutenção dos livros, manutenção de diretoria, servir como director e por aí vai. É sempre bom, sempre importante pegar o detalhamento do custo com o prestador de serviço, tá? Não é um preço pacotão, fechadão e comoditizado, não. Varia, assim, tá? Aqui só um comentário interessante é o custo de manutenção, né? O que seria o registro anual. Por exemplo, quando você lida com os Estados Unidos, o registro anual estadual, normalmente, Delaware, Flórida, é $300, $350. Quando você está lidando com uma estrutura offshore, esse registro anual ele vai variar em torno de $1.500, $2.500, isso só de taxa de governo, né? Então, realmente, ele tem aí um peso um pouco maior na manutenção. De novo, uma vez ao ano para manter essa empresa ativa, né? Se você não paga esse valor, você efetivamente aquela empresa ela entra aí no processo de stroke off. E um outro custo também obrigatório que a gente tem visto aí um consenso em todas as jurisdições offshores é a questão da substância econômica. Então, elas estão se adequando à realidade, a normas internacionais, de conhecer melhor o cliente, quer saber efetivamente o que essa empresa está fazendo, e aí tem um custo anual para manter o compliance disso. Também nada super relevante, esse custo anual deve estar gerando em torno de $500 para fazer o teste de substância econômica. Tá? A contabilidade, a constituição, aí vai variar muito de acordo com a complexidade, fica até um pouco complicado da gente tentar precificar aqui. Bom, tem uma aqui do Eduardo Câmara. Você quer tocar, Pedro, nela? Foi mencionado que em um processo de desconsideração de personalidade jurídica, alguns podem ser observados para enquadrar. Ok, que ao final você consegue evitar a discretização. Mas qual o custo do processo legal? Eduardo, isso vai depender exatamente do processo que você está envolvido, né? Litígio nos Estados Unidos não é nada barato, tá? Então pode esperar que vai ter um custo elevado, sim. Tá? Mas depende do processo em si. Tem uma próxima aqui que pergunta se faz sentido sobre na mesma offshore, investimentos em startups e investimentos em bolsa americana e europeia. Bem, na prática, a gente tem visto acontecer com muita frequência, tá? Por quê? Porque essa offshore, ela não está efetivamente exposta a terceiros, né? Você não está lidando com credores, ela não é operacional. Então, nesse caso, ela é uma mera holding de patrimônio, sendo, né, a parte desse investimento feito através de uma estrutura, né, de uma outra offshore, ou de uma LLC, ou de uma corporation, e parte desses investimentos em ativos financeiros. Então, é uma estrutura que a gente tem visto com frequência. O que normalmente a gente vê, muitas vezes, aí uma duplicidade, uma redundância, é um investidor com várias offshores. Tá? Aí parece um pouco de exagero, porque uma offshore já traz para ele a proteção principal, que é a questão sucessória. Então, ele já conseguiria ter isso com uma offshore. É óbvio que muitas vezes ele está lidando com sócios diferentes, então, caso a caso, né? Isso, obviamente, ele tem que ser avaliado. Mas já chegaram situações aqui para a gente que o cliente tinha 5 offshores com a mesma estrutura, ele em cima das 5. E cada uma com as empresas não relacionadas, enfim. Então, era algo que era meramente uma estrutura de holding de participações que ele poderia ter em uma. E aí, enfim, deve ser avaliado cada caso. Entendi. Bom ponto. Pessoal, mais alguma dúvida aqui do nosso pessoal? Não sei se a pergunta é muito específica, que apareceu agora. Posso ler?
Pode ler. Vamos ler para o pessoal, porque senão, às vezes, as pessoas não estão com a caixa lá aberta. A pergunta é, tenho uma holding de financial assets, como ficaria colocar participação em startups? Já tem um ativo líquido e um ilíquido, né? Não é um problema, né? Você pode realizar parte desse ativo financeiro, na verdade, você, pessoa física, não, né? A sua holding offshore realiza parte desse ativo financeiro, assumindo, de novo, dentro das premissas que a gente conversou, esse ativo sendo um ativo americano, por exemplo, se for um ganho de capital, ele não está sujeito à tributação americana, você transforma aquele recurso em um recurso líquido e faz o aporte na startup, né? Na estrutura que for aplicável. Então, não é um problema. Isso, de novo, para fins de Brasil, você não declara essa transação que ocorreu na sua offshore no seu imposto de renda. Você continua reportando, seriam 1.000 cotas da empresa offshore LTD no valor de R$500 mil. O que essa offshore LTD fez, enfim, isso não entra na sua declaração de imposto de renda. Então, por isso que é uma estrutura muito utilizada, onde você permite acumular patrimônio no exterior, né, sem a tributação imediata no Brasil. Isso estava, inclusive, previsto nessa reforma tributária, né, que iria acabar, enfim, o investidor não teria mais essa premissa de diferimento, mas na primeira rodada de comentários ela já caiu. Aí, muito provavelmente que os políticos também usam essa estrutura, né? Então, mas, enfim, aí já foge aqui do nosso escopo para a gente comentar. Muito bem. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Aqui no Q&A a gente não tem, mas podem mandar aqui no chat ou então liberar a mão. Pedro e Michel, o que eu queria perguntar? Caso os investidores divergentes tenham interesse em buscar uma assessoria mais aprofundada, acompanhar de perto, trazer suas questões pessoais, contar dos primos, o que o primo dele tem, enfim, como que ele pode ajudar o primo dele hoje, como que eles fazem para acessar vocês? Tá aqui os e-mails, né? William, ótimo. Olha, entra em contato conosco, tá? A gente está super à disposição, vai ser um prazer atender vocês. Os e-mails estão aí, podem enviar, a gente é super acessível. As redes sociais aí embaixo também, vocês vão encontrar muita coisa de conteúdo bacana, né? A gente tem esse tipo de webinar aqui, a gente faz vários, estão gravados com diversos outros temas no YouTube. A gente solta muita coisa, né? Em Instagram, LinkedIn, Facebook. Manda um e-mail para a gente vai atender vocês aí com o maior prazer. O importante é saber que não é um bicho de 7 cabeças, né? Desmistificar esse processo e saber que hoje é uma grande oportunidade porque a movimentação dos recursos e as startups estão indo nessa direção. Então, entender essa dinâmica é uma ferramenta importante, quase essencial para os ganhos, né, daqui para frente com as startups brasileiras, tá bom? Pedro, inclusive você tocou nesse ponto, acho que é uma pergunta menos técnica e mais de leitura e acompanhamento do mercado, né? Se você puder comentar o quanto que você tem visto essa questão das empresas se prepararem antes, mesmo ali as startups, construírem uma estrutura fora, antes mesmo de estarem tracionando, crescendo, né? Como que vocês têm... Muito. Flip a gente faz todo mês, eu acho que faz um por mês, porque tem o tempo inteiro. Agora, tem também a questão, né, e as empresas que já nascem com essa estrutura. Isso é melhor, né? Porque flipar dá trabalho, tá? E se a empresa já está maior, tá? Tem mais coisa para fazer, mais safes que foram assinados, tem mais sócios para a gente conversar, mais documentos para fazer. Agora, se a empresa já nasce com essa estrutura, é até mais fácil, né? E já tem muitas empresas que nascem nessa estrutura. Tá? Então, entendi. O pessoal que já atende o mercado global, né, já está com uma visão internacional, já tem constituído diretamente a estrutura americana e depois, eventualmente, se necessário, monta uma limitada no Brasil como subsidiária para atender o mercado brasileiro. Então, já nasce com viés internacional. Mas para o empreendedor que está com operação no Brasil, você acha que hoje é uma vantagem para ele, o quanto antes dar esse próximo passo, se a ambição dele é levantar dinheiro em venture capital e se preparar o quanto antes? Você acha que, tipo, hoje seria no-brainer montando uma startup? Ou
não tem essa convicção de que esse é um caminho? Eu vou te responder com um feedback que eu recebi de um VC há umas 3 semanas. Ele falou comigo assim, brasileiro, tá no Brasil. Ele falou assim, olha, a empresa que chega aqui para mim não flipada, para mim conta ponto negativo. Porque ele entende que essa empresa não está formatada do jeito que a indústria hoje está. Tá? Não são palavras minhas, são palavras dele. E também não refletem uma unanimidade, obviamente. Tá? Mas reflete um papo que você ouve aqui e ali, eu ouvi diretamente dessa pessoa. Eu tenho uma visão diferente. Eu tenho uma visão diferente. Chegar lá. A gente que toca nos números ali, a gente sabe que o recurso é curto, né? Por outro lado, eu atendo muitas empresas que têm outras prioridades no gasto. E aí, quando é esse o caso, eu digo o seguinte, olha, você vai ser solicitado a fazer o flip, no momento, por exemplo, de um seed round, de um Series A. Você pode deixar para fazer o flip nesse momento, até porque parte do recurso da rodada vai ser para implementar o flip. Já faz aquilo ali tudo no mesmo bolo. Então, William, para te falar que se a empresa tem a possibilidade de fazer, já está vislumbrando, faça. Se tem outras prioridades, vai chegar o tempo, vai ter seu tempo. Tudo tem seu tempo e vai ter a oportunidade de fazer também no futuro. Bom, mas eu gostei do ponto que o Michel trouxe, Pedro, você trouxe, foi muito importante, mas, Michel, você acha que, dado que quanto mais a empresa adia, ela posterga isso, mais caro fica a complexidade, você acha que a conta fecha, então, para quem começou agora, já resolver isso de cara? Acho que, de novo, vai ficar muito difícil da gente generalizar. Eu não queria trazer muito para essa área de são vários cenários. Né? É uma questão muito particular de cada empresa. Né? Tem empresa, como a gente já mencionou, que já nasce com viés internacional, porque o cliente dela já é internacional, ela tem um perfil que é internacional e, eventualmente, ela pode fazer negócio no Brasil. Essa empresa, ela realmente, como o Pedro falou, ela é vista pelos investidores de uma forma diferente, porque ela nasce exatamente como nasce qualquer empresa aqui nos Estados Unidos, no Vale do Silício ou qualquer outro lugar. Então, ela não é uma empresa estrangeira que tem a operação totalmente fora e que agora só tem uma casca americana. Não, ela nasce nos Estados Unidos, muitas vezes já com operação americana, clientes americanos, né? E isso que a gente muitas vezes explica para as empresas brasileiras. Tem muita startup brasileira que exporta serviço, né? Ou seja, para ela fazer essa prestação de serviço, né, ter uma empresa americana e colocar esse cliente americano debaixo dessa empresa americana, não seria um big deal. E quando ela vai conversar com o VC, ela conversa de uma forma diferente. Eu não sou uma empresa do Brasil que estou exportando serviço. Não, eu sou uma empresa constituída em Delaware, com registro no estado XYZ, já tenho clientes no estado XYZ. Então, é uma outra conversa, né? Porque a gente está falando, tem empresas que já... E aí, muitas vezes, essas empresas que já estão mais preparadas são de founders que já passaram por outras, né, já tiveram exit, já tiveram outras experiências. Ele corta o caminho e já vai direto. Ele corta o caminho e já vai direto entendeu? Ele fala, por que eu vou passar pelo flip se eu já... Mas isso não é a realidade de todas as empresas. Tem empresas que estão vendendo, né, como a gente fala no Rio de Janeiro, vendendo um almoço para comprar janta. Então, esse cara não pode falar de flip, senão ele quebra. Né? Imagina, agora vai ter custo em dólar. Assim, esquece. Você foca no operacional ali, fazer o seu pitch e ter o seu dia a dia ali para poder apresentar. E, então, essa a questão, William, que eu vejo muito colocado nisso é que se ela for dar certo, e é esperado que o founder acredite nisso, ela vai ter que flipar. Sim. Certo? E aí muitos VCs pensam o seguinte, você ainda não flipou, por que você não acredita na sua empresa? Você já deveria estar flipado quando você vem falar comigo, né? Na cabeça do VC. Alguns têm essa visão, mas nem sempre há dinheiro para fazer. Né? Há tempo para fazer, há foco para fazer. Então tem que compreender essas circunstâncias aí que as startups sofrem, né, com essa questão. Acho que é o que o Pedro falou, depende do momento. Se o cara está no Series B, não, esquece. Aí o timing dele já passou. Né? Até porque a nomenclatura de Series A, B, C é uma nomenclatura de classe de ações que você está emitindo, né? Então, no Brasil você não vai conseguir fazer isso. Esquece, entendeu? Agora, se você está ali no seed para o A, você tem que tomar algumas decisões, né? Então... Sim. Animal. Bom, acho que foi mais um
masterclass aqui, o que a gente conseguiu fazer. Passar um baita de um conteúdo. Estamos bem felizes em poder ter vocês. Eu vou compartilhar depois o material com quem algumas pessoas não puderam assistir na gravação. Aqui uma última pergunta do Marcos. Tem uma Se pergunta? incomodar aqui só para eu pegar, ó, há um trigger Claro. em termos de tamanho de recursos investidos a partir do qual faz sentido montar uma estrutura offshore? Marcos, como a gente falou, é um caso muito particular de cada investidor, né? Mas, de novo, o investimento de $50 mil, por exemplo, ainda, né, não faz muito sentido você ter essa estrutura, até porque você está abaixo da exposição sucessória nos Estados Unidos, né? Então, você começa a ter uma exposição sucessória nos Estados Unidos se seus ativos combinados excedem $60 mil, ativos americanos combinados. Não quer dizer que o investidor que está fazendo o primeiro investimento ele já não possa ter essa estrutura, porque ele já está vislumbrando que na frente ele vai fazer algumas rodadas de 50 mil. Tá? Então, depende muito do que você planeja para os seus investimentos. E aí foi o que eu mencionei. Muitos investidores estão combinando ativos mais conservadores com ativos agressivos, dentro de uma mesma estrutura offshore. Tá? Então, quando ele fala de investimento em startup, ele vai pegar o portfólio dele e falar assim, tá bom, 20%, 30% eu vou alocar em capital de risco. Então, isso aqui vai para as startups. O restante eu vou trazer para o mercado financeiro, que é muito mais estável, que tem muitas mais opções e que eu tenho um benefício de, eventualmente, ter realização de investimentos sem a tributação imediata. Tá? Então, essa tem sido uma estratégia que a gente tem visto aqui muito na prática. Entendi. Além disso, investimentos ativos imobiliários, enfim, aí pode ter aí uma gama de ativos abaixo dessa estrutura. Muito bom, muito legal. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Vai ser um prazer poder indicar a gente do G-Ventures aqui para o Drummond e vamos correr lá para colocar aquele veículo de pé e ver encontrar uma solução para fazer o negócio acontecer. Beleza? William, muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado. Michel, valeu. Obrigado. Um abraço. Grande abraço a todos. Pessoal. Qualquer dúvida aí, estaremos à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.